O seu trabalho de 8 horas por dia está acabando e em 2034 ele provavelmente já nem existirá mais, pelo menos não do jeito como é hoje, porque já não se trata mais da quantidade de horas trabalhadas e sim de resultados. Essa é a última previsão de Reid Hoffman, um dos fundadores do LinkedIn, que previu ainda lá atrás que 1997 seria o ano da ascensão das mídias sociais. E as previsões anteriores dele também foram certeiras, todas com 100% de aproveitamento. Por exemplo, sobre como as redes sociais mudariam o mundo. E por isso, ele investiu no Facebook ainda no começo. E no próprio LinkedIn, que foi vendido por 26 bilhões de dólares. Ou sobre como a economia compartilhada estava chegando e ele mesmo foi investidor inicial do Airbnb. E também sobre a chamada revolução da IA, a inteligência artificial. Isso muitos anos antes do ChatGPT. Portanto, é por esse motivo que neste vídeo o canal resolveu saber mais sobre esse cenário do mercado de trabalho e emprego dentro de uma década, na visão de Reid Hoffman. Olá, amigos da história! Todos sabemos que a realidade da maioria dos brasileiros que tem um emprego é sair de casa cedo, pegar umas 2 horas de condução para chegar ao trabalho e enfrentar uma jornada de 8 horas, muitas vezes com apenas um dia de folga por semana, e à noite voltar para casa após mais 2 horas dentro de um transporte público. Isso porque, para quem recebe um salário mínimo ou um pouco mais, não dá para comprar um carro e muito menos uma casa, a não ser que se continue a morar aí com os pais ou dividindo o aluguel com outras pessoas. Realidade que atinge tanto quem está começando, como quem já trabalha há muitos anos, ou quem tem um ou mais diplomas universitários, ou cursos técnicos de formação, enfim. É assim para quase todo mundo, com uma perspectiva de aposentadoria cada vez mais distante. Mas isso deve mudar. Para Reid Hoffman, a revolução da gig economy está se consolidando e é maior do que você pensa. Gig economy é basicamente o trabalho por conta própria, em grande parte impulsionado pelas plataformas digitais, como é o caso de quem dirige um Uber, por exemplo. A popular uberização do trabalho, ou ainda para quem tem um contrato temporário. Essa história começou com os músicos de jazz nos Estados Unidos lá no início do século XX e aumentou após a crise econômica de 2008. Aos poucos se passou a classificar como autônomos também os trabalhadores sazonais da construção civil e alguns caminhoneiros contratantes independentes que trabalham para si mesmos e para outros. Prática parecida com a chamada pejotização aqui no Brasil, quando o empregador faz uma manobra para reduzir os encargos sociais. Muitos analistas entendem aí que tudo isso é apenas a precarização do trabalho e o fim dos direitos trabalhistas. Mas Hoffman prevê que em 10 anos, metade da população dos Estados Unidos será de freelancers. Preste atenção, a projeção é desse executivo para a realidade dos Estados Unidos, que, claro, acaba reverberando em muitos outros países. E para Reid Hoffman, esses trabalhadores por conta própria vão ganhar mais. Mas aqui está a diferença, eles ganharão mais do que os funcionários tradicionais. Por isso, se acalme aí com seus dedinhos antes de começar a digitar impropérios, xingamentos nos comentários. A equação é bem simples, habilidades especializadas, mais demanda global igual a salários mais altos. Plataformas como a Braintrust, que conecta profissionais qualificados às principais empresas do mundo, já permitem que esses freelancers fiquem com 100% dos seus ganhos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira virada de jogo é que a sua pegada digital vai se tornar o seu ativo mais valioso. É o seu dossiê online. Cada vez que você dá um clique, visita um site, faz uma postagem, compartilha imagens, manda uma mensagem ou um e-mail, faz comentários, os aplicativos que usa, ou quando entra num chat, oferece os seus produtos e serviços, ou quando faz as suas compras na internet, tudo isso é uma trilha que você deixa, a sua pegada digital. Esqueça os currículos, o seu portfólio online será o seu novo currículo.
As empresas contratarão com base em trabalho comprovado, não em diplomas ou cargos, mas aqui é onde a maioria das pessoas se perde. Não se trata apenas de mostrar o seu trabalho, trata-se de construir uma marca pessoal que se destaque nesse mar de barulho digital. Mas o problema é o seguinte: se destacar está cada vez mais difícil. Por quê? Porque a IA está entrando nessa conversa. E todo mundo está pirando com essa história de a inteligência artificial roubar os empregos. Mas, de acordo com Hoffman, as pessoas estão perdendo um pouco o panorama geral. Por exemplo, os advogados que já utilizam a IA já são 200% mais eficientes, pois eles agora aproveitam melhor o tempo para se concentrar mais na estratégia de alto nível e focar no relacionamento com os clientes. A IA está mudando os empregos existentes, mas também está criando outros inteiramente novos. Você aí já ouviu falar de um especialista em ética de IA? Esses especialistas abordam questões do tipo: como podemos garantir que as decisões sobre inteligência artificial sejam justas e imparciais? O que acontece quando a IA faz escolhas de vida ou morte? Como protegeremos a privacidade num mundo orientado pela IA? É a tecnologia que encontra a filosofia. The real risks involve probably what what artificial does in the hands of human beings, because we know that human beings are capable of doing very extreme things. And so a lot of the ethics work and the steering away from dystopian to utopia is to make sure the right kinds of AIs are built by the right kinds of people that lead to a better kind of global society. Mas qual é a habilidade afinal mais valiosa na era da inteligência artificial? É saber como aproveitar as ferramentas da IA de forma eficaz, porque aqueles que dominam a colaboração em IA vão superar os seus pares. Não se trata aí de competir com a inteligência artificial, mas de se tornar uma espécie de super-humano aprimorado pela IA na sua área. E agora sim, vamos falar sobre onde você vai trabalhar em 2034. Alerta de spoiler, provavelmente não será num escritório tradicional. A morte das sedes das grandes empresas e companhias está chegando e está acontecendo mais rápido do que você imagina. Os custos de espaço de escritório deverão cair 40% até 2034. Vamos ver o caso do GitLab, uma plataforma de hospedagem de código-fonte para desenvolvedores de software, que tem mais de 1.500 funcionários em uns 65 países e que não possui um único escritório físico. Mas não para por aí. O futuro do trabalho não é apenas remoto, ele é hiperlocal e global simultaneamente. Por exemplo, um conceito muito atual é o da cidade de 15 minutos, onde você mora, trabalha e se diverte, tudo a uma curta distância, coberta por uma caminhada ou um passeio de bicicleta, vivendo num determinado país e ao mesmo tempo trabalhando em dúzias de outros. E tudo começa no boom do microempreendedorismo. Até 2034, a previsão de Hoffman é que 1 em cada 3 profissionais terá múltiplas microempresas. E essa economia da paixão poderá criar milionários improváveis. Uma coletora lá da zona rural que ganha $200 mil por ano vendendo cogumelos selvagens. Ou um arquiteto de Minecraft ganhando $350 mil projetando mundos virtuais. Aí entra a minha opinião. Agora sim, não é nem razoável pensar que todo mundo vai virar milionário. E é bem provável que em 2034 o emprego de 8 horas, bater ponto e salário mínimo ainda sejam uma realidade. Pelo menos aqui no Brasil. Até porque nem todo mundo vai virar empreendedor de uma hora para outra. Mas o futuro do trabalho, este sim, está criando oportunidades nunca antes imaginadas. Ele não é apenas flexível, ele também é fluido. E um mesmo indivíduo, um mesmo profissional, poderá alternar entre ser um funcionário, um freelancer, um microempresário e um investidor, por exemplo. O futuro vai favorecer, então, aquele que melhor se adaptar às mudanças. O próprio conceito de emprego está mudando e o avanço da tecnologia é imparável, inexorável. A sua profissão talvez ainda nem tenha sido inventada.
All of these things are the directional changes from what we've seen in the workforce for the last few decades. And it actually does create a lot of opportunity. It does create a lot of productivity, but it also creates a lot of uncertainty, and people like stability. And so, one of our challenges as we figure out is how do we minimize a little bit of the uncertainty, increase a little bit of stability, while continuing to have the kind of opportunity, productivity, and flexibility. E como é que você vê esse cenário? O futuro do trabalho te assusta ou te motiva? Se você assistiu até aqui, muito obrigada. E se gostou, deixe o seu like. Aproveite também para se inscrever se não é inscrito e conferir outros vídeos do canal. E até a próxima com uma história a mais.